Só queria, aproveitando só esse assunto que a gente está abordando aqui sobre hype, sobre o meu post, deixar bem claro que o meu post não teve objetivo de maneira alguma, zero, de ataque pessoal a qualquer atleta. Porque teve um episódio que posso até falar sobre o Felipe Moraes, que foi para outra empresa, ele saiu da Max Titânio e assinou com outra empresa, e muitas pessoas no post citaram o nome dele, né? Então, de certa forma, ele pode ter se sentido ofendido por ter sido citado dentro do meu post. Quero deixar bem claro que meu post não teve nenhuma intenção de julgar a atitude dele, a decisão dele, até porque eu mesmo estava insatisfeito e mudei de empresa buscando o que era melhor para mim. Da mesma forma, ele tem esse direito, essa autonomia, e eu desejo muito sucesso para ele. Ele era do mesmo time que a gente teve um pouco de contato, principalmente nesse final. Ele se classificou para o Olímpia. Eu desejo muito sucesso e eu quero deixar bem claro que o meu post não teve o objetivo, não foi o objetivo de julgar a decisão do Felipe Moraes de ter mudado de empresa. O meu post era sobre hype, era sobre essa parte da conversa. Ninguém está julgando pessoas, apesar do público, às vezes a interpretação de texto passa longe de algumas pessoas, e o nome dele foi citado no post e eu fiquei entristecido com isso, porque até a esposa dele comentou no post a respeito disso, e como eu disse, não foi nenhuma objetivo meu isso. Então o objetivo ali era simplesmente falar do hype sobre a minha experiência, sobre a minha ótica, porque eu fui muito criticado por algumas pessoas quando eu comecei a produzir conteúdo no sentido de, agora o Edu vai se juntar com o Renato e vão começar a fazer novela, sabe? Ainda existe esse preconceito com relação à produção de conteúdo, porque o que eles chamam de novela, a gente chama de roteiro. Tudo existe um roteiro, tudo fica mais saboroso quando tu vai contar uma história e tu cria um roteiro realmente. Fica gostoso de acompanhar. O Renato principalmente tem uma maneira de montar as histórias de uma forma muito, muito bacana, porque ele valoriza o atleta, ele valoriza o processo ao ponto de que chega no final, o atleta vai subir no palco, as pessoas estão interessadas em assistir aquilo, porque ele conseguiu fazer com que as pessoas se interessassem pelo assunto. Esse é o hype, esse é o poder do hype. É fazer com que as pessoas escutem, com as pessoas, peraí, que assunto legal esse. Esse é o hype. Eu acho que hoje a gente precisa disso para chamar a atenção das pessoas. Não é à toa que a Ironberg, em menos de um mês, a gente colocou 1.500 alunos em um mês de academia. Justamente pelo hype, pela capacidade que a gente tem de forma orgânica. A gente nem contratou uma empresa de marketing. Agora a gente tem toda a estrutura que uma empresa precisa, mas a gente fez isso de forma orgânica. Eu, Paulo Musi, Júlio Balestrin, Renato Cariani. Então foi fantástico, cara. As pessoas vêm aqui de outros estados, de outras cidades, e é muito bacana porque assim, eu treino diariamente aqui, eles não têm essa oportunidade, e eu tiro muitas fotos aqui, e é incrível, cara, porque cada foto ela vem acompanhada de uma história, e quando eu faço questão de ouvir cada história dessas, aí quando eu tô no meio do meu treino assim, às vezes eu vejo que o cara ainda tá treinando, ele vai demorar, eu falo, cara, pode ser no final, não porque eu não quero tirar uma foto, eu posso tirar uma foto no meu intervalo de descanso, não é isso. Eu quero ouvir a história, eu quero sentir a história, porque, cara, são histórias incríveis. E eu não posso admitir que pessoas utilizem um termo hype, enfim, o termo de forma pejorativa, sendo que a gente escuta todos os dias histórias incríveis a respeito dessa transformação, cara. E da mesma forma que tu deve ter sido tocado por algum momento, por alguma história que te levou a uma transformação, né? Eu acho isso muito, muito legal, assim. Eu nem sei se eu devia ter tocado no assunto, porque eu acompanhei, mas eu quero decantar aqui, abrir em 3 comentários. Não dá mais para a gente pensar um mundo, obviamente, sem universo digital. A gente descobriu que a gente pode se comunicar com um cara que nunca a gente ia ver e não teríamos voz para esse cara lá em Sinop, numa academia com ferro. Eu me lembro quando eu ia viajar pelo Sebrae, que eu entrava em qualquer lugar que tinha para conseguir treinar. E a ideia é assim,
existem coisas que acontecem, né? Eu estou autorizado a falar isso, então eu posso dizer, eu atendo alguns figurões do digital. E hoje o Suriel Portes é meu paciente. Eu posso dizer isso porque ele declarou, eu não vazo, eu não digo. Sim, claro. E faz parte da nossa ética, mas como ele declarou isso, foi muito importante para mim, a comunidade dele, que é um dos maiores day traders do mundo, né, pela penetração dele. E eu estou tratando 7 de 15 top de linha que todo mundo conhece. E uma das coisas que a gente vai aprendendo são as técnicas. Como é que a gente não vai ser mais um nesse universo que tornou todo mundo junto? Como é que nós vamos ser as linhas editoriais? Sem início, meio e fim, o cérebro não retê, não tem afeto. As histórias, chamado storytelling, um workshop que eu dei lá para o Votorantim, 3 dias para saber gerar persuasão, são 7 técnicas. A gente não sabia ainda como codificar o som, a gente não dava significado. Então, para falar assim, peguei um mamute, não dava, eu ia e escrevia, mostrando o tamanho do mamute, mostrando o que eu fazia, o cérebro se construiu imaginando. O córtex pré-frontal, a hora que você para ouvir a história de alguém, ou coloca ela dentro de um enredo, o córtex pré-frontal, essa região aqui, ele vai seguindo a história. Não é porque ele quer, porque ele precisa te acompanhar imaginando a situação. Então, quando você contou de manhã eu estava com a Manu, eu tenho que imaginar você na sala com a Manu e ter ficado sem dormir. Então, histórias são determinantes para a linha editorial. Né? Eu estou aprendendo isso. Sim. Quem sabe contar uma história sabe colocar um valor no mundo. Porque é com as histórias que... Então, se eu fui impactado a vida inteira por histórias. E você também. Desde a Caminho Suave, que era na nossa época, como ensinava o português. Então, para dizer histórias, o Renato, vocês, na composição de um roteiro, isso é o que as pessoas querem ver. O início, o meio e o fim de uma história. Então não está nada fora do lugar. Mas eu volto a insistir, se eu toquei no assunto, moda é aquilo que mais se repete. Continuem fazendo moda. Vocês estão na crista da onda. Continuem fazendo moda. O que é isso? Continua sendo a voz, desde que de alguma forma vocês estão atuando numa missão. A missão existe e atletas no Brasil precisam ser bem preparados.